Quando vossa saúde declina, quando vossa vida acaba lentamente e que vedes aproximar-se a hora final, aquela em que é preciso deixar a terra, se, nesses momentos, a incerteza ou a angústia vos constrange o coração, então vos lembrai da voz que hoje vos diz, sim, existe um além. Sim, há outras vidas. Nada se perde de nossos sofrimentos, de nossas lutas, de nossas lágrimas. Nenhuma prova é inútil, nenhum labor é desperdiçado e nenhuma dor, sem compensação. Tende confiança em vós mesmos, confiança nas forças interiores ocultas em vós, confiança no futuro sem fim que vos está reservado. Tende a certeza de que há no universo um poder soberano e paternal, que tudo dispôs com ordem, justiça, sabedoria e amor. Isso vos inspirará mais segurança na vida, mais coragem nas provações, maior fé em vossos destinos. E marchareis com passo firme na rota infinita que se abre diante de vós. Leitores incrédulos e também vós que, não conhecendo ainda o Espiritismo, adquiristes meu livro por curiosidade, lede essa brochura, nela encontrareis as provas reais da sobrevivência. Dentre outras, citarei uma. Em seu livro A Sobrevivência Humana, Sir Oliver Lodge refere-se, nesses termos, a um fato que não pode ser explicado por nenhuma das teorias usadas pelos adversários do Espiritismo. O seguinte texto foi obtido por Stanton Moses, quando estava numa sessão, na biblioteca do Dr. Speer, e conversava, por meio de sua mão que escrevia automaticamente, com diversos supostos interlocutores. Stanton Moses, você pode ler? Resposta: não, amigo, não posso, mas, Zacarias Gray e Hector podem. Stanton Moses, há algum desses espíritos aqui? Resposta: vou logo chamar um deles. Vou mandar. Hector está aqui. S. Moses, perguntei se você pode ler. E verdade? Pode ler um livro? Resposta: a escrita muda, sim, amigo, mas com dificuldade. S. Moses, quer me escrever a última linha do primeiro livro de Eneida? Resposta: espere, ônibus errante terris et fluctibus oestas, era isso mesmo. S. Moses, está bem, mas é possível que eu já soubesse a frase. Você pode ir à biblioteca e ler o último parágrafo da página 94. Eu não sei qual é o livro e até ignoro o título. Após um curto lapso de tempo, obteve-se a seguinte, pela escrita automática. Provarei por uma curta narrativa histórica que o papado é uma novidade que, gradualmente, se elevou e cresceu, após os tempos primitivos do cristianismo puro, não apenas após a idade apostólica, porém, até após a lamentável união da Igreja e do Estado por Constantino. O volume em questão era uma obra bizarra com o título Rogers Antipoprestian, Attempted Liberatian Purificationit from Poperi, Politicircalitian Prestrule. O extrato apresentado era exato, exceto a palavra narrative, substituída por aconte. S. Moles, como se explica que eu tenho escolhido uma frase tão bem apropriada? Resposta: não sei, meu amigo, é o efeito de uma coincidência. A palavra foi trocada por engano. Percebi só depois, mas não quis corrigir. S. Moles, como vote ler? Você escreve mais lentamente, por estacadas. Resposta: escrevi aquilo de que me lembrava e, em seguida, ia ler mais longe. E preciso fazer um esforço especial para ler. Isso só tem valor para comprovação. Seu amigo tinha razão. Ontem à noite, nós podemos ler, mas somente quando as condições são muito boas. Nós vamos ler ainda uma vez, escreveremos e, em seguida, daremos a impressão do livro. Pope é o último grande escritor dessa escola poética, da poesia inteligente, ou melhor, da inteligência mesclada à imaginação. Isso está realmente escrito. Vá apanhar o 11º volume na mesma prateleira. Apanhei um livro intitulado Poesia, Romance e Retórica. Ele vai abrir para você na página pedida. Apanhe e leia, e reconheça nosso poder e a permissão que Deus, grande e bom, nos dá para lhe mostrar nosso poder sobre a matéria. Glória a Ele. Amém. O livro, aberto na página 145,
Mostrou que a citação estava perfeitamente certa. Eu nunca havia visto o volume anteriormente. É certo que eu não tinha qualquer ideia acerca do que ele continha. S. Moles. Esses volumes se encontravam na biblioteca do Dr. Speer. No apêndice de O Além e a Sobrevivência do Ser, figura um estudo sobre a reencarnação. Leon Denis indica aos seus leitores o que acreditava ter sido no curso de suas existências anteriores. De minha parte, tenho estudado muito a reencarnação. Não obstante meus numerosos ensaios de introspecção, não me recordo de nada e jamais logrei encontrar médium que me possa falar sobre minhas existências passadas. Não levo em consideração as revelações fantasiosas do seguinte gênero. Em 1925, eu era candidato ao Conselho Municipal de Paris. Entre o primeiro turno e o escrutínio da segunda votação, recebi uma carta de uma desconhecida, declarando desejar fazer revelações urgentes sobre minhas existências anteriores. Muito ocupado na ocasião, carro acontece sempre no momento de um escrutínio de segunda votação, não compareci a esse convite. Talvez evitasse assim os raios do invisível, como já havia acontecido, me recusando a acreditar no médium que me levava, da parte de Deus, o remédio capaz de curar meus ferimentos de guerra. Após as eleições, atendi ao apelo de minha correspondente. Estou encarregada, disse-me ela, de lhe lembrar que já foi Etienne Marcel, o célebre oficial dos mercadores de Paris. Se eu tivesse sido candidato a deputado no lugar de concorrer ao Conselho Municipal, essa médium me teria declarado que, outrora, eu animara o corpo do primeiro deputado de Paris. Não levei a sério essa comunicação e me limitei a classificar isso como um caso divertido, os grotescos do espiritismo. Quando eu preparava meu ensaio sobre as vidas sucessivas, eu havia perguntado Leon Denis se ele podia me dar algumas informações inéditas sobre suas existências anteriores. Segundo sua resposta, ele escreveu em suas obras tudo o que era possível, o resto era muito íntimo para ser levado à publicidade. Ele tem, a esse propósito, dado algumas explicações em O Além e a Sobrevivência do Ser. Pelo que me concerne pessoalmente, escreveu ele, pude recolher algumas provas de minhas vidas anteriores. Consistem em revelações que me foram feitas em lugares diferentes, por meio de médiuns que não se conheciam e que nunca tiveram qualquer relacionamento entre si. Essas revelações são concordantes e idênticas. Além disso, pude verificar sua exatidão pela introspecção, isto é, por um estudo analítico e atento de meu caráter e de minha natureza psíquica. Esse exame me fez encontrar, muito acentuados em mim, os dois principais tipos de homens que vivi, no decorrer dos tempos e que dominam todo o meu passado, o monge estudioso e o guerreiro. Poderia acrescentar inúmeras impressões e sensações que me permitem reconhecer, nesta vida, seres já encontrados anteriormente. Capítulo 6. Cristianismo e Espiritismo. A maioria dos que noticiaram seu falecimento considerou a morte de Leon Denis como uma real desgraça e uma grande perda para a humanidade. Entretanto, houve nessa concordância de elogios uma nota discordante. Ela veio, evidentemente, dos católicos que, injustamente, nos tratam como adversários e inimigos. Eu não conhecia pessoalmente o reverendo padre Lucien Roury, porém, ele me deu a honra de aceitar discutir publicamente comigo, na sala de geografia, em 1924, por intermédio do reverendo padre Jubaru. O reverendo padre Lucien Roury julgou necessário consagrar, em Les Études, um estudo de 10 páginas à obra de Leon Denis. O N. Graus 13 dessa revista católica contém uma crônica intitulada Um Espírita Doutrinário. É uma crítica profundamente injusta à obra de nosso mestre. Esse artigo foi, aliás, contestado por Gaston Lalusse. Todavia, é necessário, num estudo do conjunto da ação de Leon Denis, mostrar a maneira como o reverendo padre Lucien Roury tentou lançar o descrédito sobre toda a obra do patriarca do Espiritismo. O reverendo padre Roury reconhece que o proselitismo intenso de Leon Denis era desprendido e é, creio, o único elogio que ele conferirá a esse homem de bem. Após essa constatação, ele declara que há duas categorias de espíritas,
os doutrinários e os experimentadores. Num próximo capítulo, estudaremos os resultados das numerosas experiências pessoais de Leon Denis. A se acreditar no reverendo Padre Roure, Leon Denis não era experimentador. Ele acrescenta mesmo esta frase: Denis faz pouco caso dos experimentadores. Como os católicos, tanto em seus dogmas como em seus escritos, se contradizem. Em algumas páginas o padre jesuíta escreve que Leon Denis participou de inúmeras experiências durante mais de 30 anos, em França e no estrangeiro. O reverendo padre Roure fala, igualmente, da maneira como Leon Denis julgava os médiuns. Ora, nós sabemos, pelas obras estudadas nos capítulos anteriores, que Leon Denis não se constrangem por seus leitores prevenidos contra certos charlatães, que se intitulam médiuns. A esse respeito ele é claro e bem preciso. Eis, entretanto, o que o padre jesuíta nos diz, a propósito. Leon Denis se mostra pouco aborrecido por essas exibições estranhas, encontradas nos círculos espíritas mais distintos e não ousa condená-las. Como Leon Denis não ousa condenar os charlatães, é preciso nunca ter lido seus livros para aceitar uma tamanha afirmação. Leon Denis não apenas põe o público em guarda contra os falsos médiuns, mas ainda consagra numerosas páginas descrevendo os perigos da mediunidade. O reverendo padre Lucien Roure acha que há, nas obras de Leon Denis, coisas profundamente errôneas. Ele indica assim, as crenças de nosso mestre. Crença numa alma espiritual, cuja espiritualidade parece muito com uma matéria volatilizada. Crença numa alma que preexistiu ao corpo que ela anima presentemente, sem que se possa saber se ela sempre existiu, uma alma que lhe sobreviverá para reencarnar, sem que se possa saber o que será sua reunião final com o grande todo. Isso corresponderia a dizer que nós retornamos todos ao nada, ao grande todo. Pelo contrário, segundo o espiritismo exposto por Leon Denis, e ao qual me filio, as almas são encaminhadas a corpos diferentes, sucessivamente, antes de alcançar a suprema felicidade, como resultado de seus esforços pessoais. Tal fim será atingido por todos, sem exceção, em maior ou menor tempo. Não basta o reverendo padre Lucien Roure atacar Leon Denis, ele ataca, igualmente, o grande espiritualista Edouard Schuré. Segundo ele, a obra de Leon Denis é uma compilação de Les Grandes Initiés. Ora, Edouard Schuré se identifica muito mais com a teosofia que com o espiritismo. Jamais encontrei em suas obras declarações que me permitissem classificá-lo como espírita. Minhas múltiplas conversações com ele o revelaram, antes de tudo, espiritualista e nunca discípulo de Allan Kardec. O reverendo padre Roure, numa revista lida principalmente pelos católicos, faz prova de uma grande audácia, porque, sem dúvida ele está habituado a ser acreditado sob palavra por seus leitores. Eu desafio a se apresentar diante de um público de espíritas e dizer que Leon Denis compôs os elementos de sua obra compilando Les Grandes Initiés. O reverendo padre Roure se utiliza, habilmente, de erros materiais que escorregaram na edição das obras de Leon Denis. Ora, um autor não poderia ser responsável por esses enganos materiais. Na página 76 de seu artigo, o religioso escreve, em apoio a todas essas afirmações há tantas referências vagas, tantos textos deturpados ou interpretados conforme a exegese mais fantasiosa. Seriam necessárias páginas para levantar as afirmativas gratuitas ou erros dos comentários. E, para demonstrar que Leon Denis se utiliza referenciais vagas, ele publica a seguinte nota, em Invisível, Paris, 1922, pág. 383. Nota, remete ao maravilhoso espírita, do Cônego Roure, Libraire Catholique, Rue de Abaye, 14. Podemos afirmar que o padre Roure não tem a honra de ser cônego, que ele nada publicou na estimada livraria da Rua de L'Abbaye. É um livro cuja leitura não exige um grande esforço a Leon Denis. Mais do que tentar se aproveitar de um erro material, para imaginar que Leon Denis citava, como referências livros inexistentes, o padre Roure só teria podido apresentar o Merveilleux Spirit que apareceu não na Rua de Abaye, mas com Benchesne,
Rua dos Renes, 17. Eu possuo esse livro em minha biblioteca e escrevi a propósito as seguintes linhas. Esse livro é um panfleto contra o espiritismo. Está repleto de erros apresentados habilmente que podem influenciar leitores que se contentam em crer no que está impresso, sem procurar conferir a fonte. Outros sim, numerosas pessoas desejosas de se iniciarem no espiritismo, jamais tiveram a ocasião de ouvir falar dele. Quantos, dentre eles, foram habilmente enganados pela vitrine das livrarias, num volume bem apresentável, com letras vermelhas, com esse título enganoso: O Maravilhoso Espírita. Eis aqui, não obstante, a reprodução da capa. Lucien Roure, redator de estudos O Maravilhoso Espírita. 4 graus, edição Paris. Gabriel Belchesny, 1919. Poucas pessoas sabem que Les Études é o título de uma revista católica, que o livreiro editor Belchesny tem uma tal clientela de padres, que é quase impossível ir até lá sem se encontrar ao menos um, ocupado em comprar livros. E como Lucien soube muito bem dissimular sua qualificação, ele é jesuíta, como profano não compraria esse livro. Os leitores de Leon Denis se darão conta do pretendido erro do reverendo Padre Roure. Ele acusa Leon Denis de citar L'Immaculée Spirit, sem haver lido a obra. Porque ele fala somente de dans un apóstrofo invisível. Porque, por exemplo, não indicar que em Dans le monde invisible et la guerre, Leon Denis consagra 2 páginas ao livro do reverendo Padre, insistindo em chamá-lo de cônego. O que não significa que ele não conheça a obra e seu autor. Tenho insistido muito nesse pequeno detalhe, porque ele mostra bem a maneira pela qual os católicos desnaturam os fatos para tentar concluir favoravelmente a sua tese. Essa constatação da tática habitual de nossos adversários católicos é necessária ao início de um estudo rápido de cristianismo e espiritismo. Se os espíritas têm por dever primordial ser tolerante, isso não lhes tira o direito de se defenderem energicamente contra todos os ataques. Continuemos, pois, a comentar o artigo Um Espírita Doutrinário. Sabe-se, estudando o espiritismo, que se faz também psiquismo, por outros termos, não somos levados apenas a estudar o que existe após a morte, porque, no curso de nossas experiências, acontece também entrarmos em relações com os fantasmas dos vivos e adquirirmos assim a prova experimental da existência da alma. Em No Invisível, Leon Denis assinala várias manifestações da alma dos vivos. Cita especialmente uma, que está relatada no artigo do padre Lucien Roure. Eu reproduzo, igualmente. Durante 3 anos, o espírito de um vivo pode se manifestar, pela incorporação, no grupo que dirigíamos, em Tours, sem que alguém se lembrasse de o diferenciar dos espíritos dos mortos, que intervinham habitualmente em nossas reuniões. Ele nos fornecia, entretanto, sobre sua identidade, os detalhes mais precisos. Dizia chamar-se B, tinha sido sacristão da aldeia D, no Sarthe. Sua palavra arrastada, seu gesto pesado e fatigado, sua atitude enfraquecida contrastavam com a maneira de ser do médium e dos outros espíritos familiares. Nós o reconhecíamos, desde as primeiras palavras pronunciadas. Ele nos narrava, com minudências, os menores incidentes de sua vida, as advertências de seu cura por causa de sua preguiça e de sua embriaguez, do mal-estar da igreja e do material confiado a seus cuidados e até de suas buscas infrutíferas no espaço, para encontrar a confirmação do que lhe havia sido ensinado. Tudo nele, seus propósitos, suas lembranças, suas tristezas, nos confirmava na firme opinião que tínhamos tratado de um homem falecido. Qual não foi nossa surpresa, quando um membro do nosso grupo, tendo ido àquela região e tendo sido encarregado de proceder a uma investigação, descobriu que B ainda estava vivo, nesse mundo. Tudo o que nos havia dito antes era verdadeiro. Nosso colega pode vê-lo e conversar com ele. Já estando velho e dominado cada vez mais pela preguiça e pela bebida, havia desistido de suas funções. Todas as noites se deitava cedo e adormecia num pesado sono, podendo assim se manifestar, se transportar até nós, nos dias das reuniões e se incorporar,
Num de nossos médiuns a quem o ligavam elos de afinidade, cuja causa nos ficou desconhecida. Pouco conhecedor das manifestações psíquicas e espíritas, o reverendo Padre Rory acha que isso é uma história estranha. Pareceria, escreve ele, que o espírito de um vivo, que goza do privilégio raro de poder exteriorizar-se e de se transportar à distância, deve ser de uma ordem superior. Tais comentários demonstram que o autor do Merveilleux Spirit conhece mal a questão. Ele ignora que os experimentadores têm, muitas vezes, a possibilidade de permitir aos manifestantes reconhecerem seus erros, de tomarem a resolução de se corrigir de seus defeitos. Quando se estuda a história dos diferentes ataques dirigidos contra o espiritismo, se é obrigado a constatar qual é o poder da nossa ciência. Leon Denis escreveu Além e a sobrevivência do ser, na página 15, tudo quanto se tentou contra ele, o espiritismo, se esboroou. As pesquisas científicas e os procedimentos tendenciosos lhe foram favoráveis. Eis aí uma constatação exata, verificada pelos fatos. O Padre Rory, a respeito, escreve, mas, o que se fez dos fracassos catastróficos que, depois de 1921, nas pesquisas científicas, arrasam os ases da mediunidade. Kathleen Collier, Eugene Nielsen, Frank Kluski e, por último, Eva Carriere, na Sorbonne, em 1922? Consultem as últimas edições dos livros de Leon Denis, No Invisível, de 1922 e Depois da Morte, de 1923. Não há menor alusão a esses incidentes que tiveram, entretanto, alguma repercussão no mundo espírita e fora dele. E a tática seguida, desde o começo, qualquer constatação que vá contra o dogma espírita não é considerada. É admitido, em nossos dias, pelos espíritas que o ectoplasma existe, é uma substância de manifestação do perispírito, o qual acompanha o espírito no outro mundo. 3 ou 4 personagens são investidos do privilégio de terem feito a comprovação. Demonstrareis experimental e cientificamente que se trata de charlatães vulgares e eles continuarão a ser citados triunfalmente. De início, não existe dogma espírita. Ao demais, ao reeditar suas obras, em 1922 e 1923, Leon Denis não ia ocupar-se com as experiências da Sorbonne. Menos que qualquer outro, o reverendo Padre Rory deve ignorar que os espíritas não são absolutamente atingidos pelos processos da Sorbonne, porque, em 27 de janeiro de 1924, durante minha conferência pública e contraditória com seu delegado reverendo Padre Jubaru, insisti nos erros que estão nas páginas 133 a 162 do seu livro L'Espiritisme d'aujourd'hui et d'hier, relativamente à senhorita Collier, Kluski e Eva Carriere. Os espíritas não temem falar dos desafios feitos pelo jornal Martin ou das referências da Sorbonne, basta abrir as revistas espíritas. Por várias vezes tratei dessas questões, durante os debates de minhas conferências públicas. Porque o Padre Rory não menciona o livro de Juliette Bisson, Le Médiunisme à la Sorbonne, publicado por Félix Alcan. Creio necessário reparar essa omissão, citando algumas linhas da introdução. Estou decidida, escreve a autora, a me explicar quanto ao assunto da Sorbonne, bem como sobre os erros acumulados em certos jornais contra Eva Carriere, para que a verdade seja conhecida. Os professores que assinaram o relatório têm, individualmente, um valor incontestável, mas não estão ao corrente das modernas pesquisas. Ao demais, não obstante sua boa vontade, não podem evitar prejudicar os fatos com a prevenção de espírito. E perigoso concluir, após 15 reuniões realizadas, em más condições e após ter recusado proceder a novas sessões, pedidas reiteradamente. Porque o Padre Rory não fala da célebre referência das 34 personalidades que, em 1923, afirmaram, clara e categoricamente, a existência de certos fenômenos psíquicos, entre outros os de movimentação de objetos, sem contato. Vamos, meu padre, quando se quer fazer um processo, é preciso, para se realizar o julgamento,
apresentar todas as peças do processo. O público, diante do qual o Espiritismo se defende, tem o direito de estudar todos os documentos contrários. Como escrevia Gabriel Delany, em junho de 1923, após a publicação do Matin. Eis 34 personalidades bem qualificadas que têm controlado fatos que 3 sábios da Sorbonne não foram capazes de descobrir. Isso prova, com evidência, a necessidade de só fazer experiências espíritas sob a direção de pessoas que tenham prática nessas delicadas pesquisas. Mas um pouco de paciência e a verdade que está em marcha esclarecerá os olhos do mundo inteiro. Isso confirma o que Allan Kardec escrevia, em 1860, na página 2 da Revue Spirit. As ideias espíritas estão em progresso. De algum tempo com efeito, elas ganharam muito terreno. Dir-se-ia que estão no ar e não será apenas notícias da imprensa, pequena ou grande, que serão bem aceitas. Se elas avançam, apesar e contra tudo, não obstante a má vontade que encontram em certas regiões, é que elas possuem bastante vitalidade para se bastarem. Quem se dá ao trabalho de aprofundar a questão do espiritismo, aí encontra uma alegria bem grande, a solução de tantos problemas, para os quais se pediam em vão explicações às teorias vulgares. O futuro desfila diante dele de forma clara, precisa e lógica, sendo impossível as coisas acontecerem assim. E espantoso não o tenham compreendido bem mais cedo. A ciência espírita, desenvolvida, só faz uma coisa: formular, tirar da confusão ideias já existentes em seu foro interior. Desde agora, o futuro tem para ele um objetivo claro, preciso, nitidamente definido. Ele não marcha ao léu, porque enxerga seu caminho. Para responder a tudo isso, não poderia fazer melhor que reproduzir a conclusão de um artigo de Gaston Lalousse. O Sr. Lucien Rohr assegura que Leon Denis nada acrescentou à doutrina de seus predecessores. Isso jamais, ao que se saiba, foi pretendido. Que desejais se acrescente ao Espiritismo. Ele é a fonte de todas as religiões e tão antiga quanto elas. Rejuvenescê-lo, adaptá-lo à mentalidade moderna, sobretudo colocá-lo ao alcance dos humildes, eis o que o apóstolo espírita pretendeu até seus derradeiros dias de sua longa vida. Allan Kardec tinha motivado a inteligência dos pesquisadores. Leon Denis soube tocar o coração das multidões. Esse foi seu mérito, que é imenso. Nada mais o mestre pretendia. Quando Lucien Rohr escreve que a religião espírita proposta por Leon Denis é a doutrina da burguesia voltariana de 1850, renovada pela Liga do Ensino, ele se engana ou se perde pela paixão. A burguesia voltariana. Analisai como Clement Valtel trata o espiritismo e seu melhor servidor. A Liga de Ensino. Será que nunca se lembraram de que Leon Denis foi um de seus mais fervorosos pioneiros? Assim, Lucien Rohr se lança sobre o herético, sem levar em conta que está em falso. Quando ele conclui, de maneira categórica, que não é Leon Denis que vai dar credibilidade ao espiritismo, devemos sorrir, meus irmãos, deixando em sua doce ilusão. E releiamos o mestre. Em realidade, Leon Denis foi um adversário encarniçado do catolicismo. Para poder responder a essa pergunta é preciso evitar fazer confusão entre o cristianismo e o catolicismo. Estudando a obra Cristianismo e Espiritismo, constataremos a diferença que o mestre fazia entre o catolicismo de hoje e o que existiu durante o primeiro século da era cristã. Além de Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis escreveu uma brochura, O Espiritismo e as Contradições do Clero Católico. Há, igualmente, 2 plaquetas, difíceis de serem encontradas atualmente, L'Espiritisme et ses détracteurs catholiques e L'Espiritisme et ses détracteurs. Uma é a resposta de um velho espírita de Lyon, a outra é uma réplica de um velho espírita ao arcebispo de Nancy. Disseram-me que o velho espírita era Leon Denis. Infelizmente, não pude conseguir a data dessas brochuras. Leon Denis é imparcial ao estudar questões do cristianismo, do catolicismo e do espiritismo. Eis o que, por exemplo, ele disse, na conclusão da segunda parte da brochura O Espiritismo e as Contradições do Clero Católico.
lanço um olhar panorâmico sobre a obra da Igreja Católica Romana e resumo meu pensamento nesses termos: malgrado suas manchas e suas sombras, são grandes e belos a história da Igreja, com seu longo séquito de santos, de doutores e de mártires. Ela foi, nos tempos bárbaros, o asilo do pensamento e das artes e, durante séculos, a educadora do mundo. Ainda hoje, suas instituições de beneficência cobrem a terra. Em consequência, Leon Denis não quer lançar anátema contra o catolicismo. Ele se lança sobre esse importante problema. Na página 20 dessa mesma brochura, ele nos mostra como considera as religiões. Não se precisaria deduzir dessas críticas que somos um inimigo das religiões. Ao contrário, pretendemos ser seu amigo sincero e clarividente. Reconhecemos, espontaneamente, que a religião é necessária à ordem social. Ela pode e deve introduzir na vida individual e coletiva elementos de disciplina, manter o salutar papel de freio, barrando as almas sobre o declive do vício e do crime. Infelizmente, há nas religiões, conforme os climas e a mentalidade dos povos, tantas coisas diferentes, que jamais, parece, poderão chegar a uma aproximação. Foi isso, talvez, que inspirou Lucien Besnard na peça, representada em Porte Saint-Martin, sob o título, A um apóstrofo ombre do Arem. Nessa peça, Lucien Besnard estuda, precisamente, a diferença de concepção da mulher e do amor entre os europeus e os orientais. Após ter sido educado na França, um homem foi nomeado emir num lugar do Oriente, que não é mencionado para a peça ficar com um caráter de neutralidade absoluta. Esse emir fez cursos na Sorbonne e estudou em Saint-Cyr. De volta em seu país, foi derrotado pela França que em compensação, lhe deu um palácio, um séquito e um importante harém. Por ódio contra nosso país, nunca mais saiu de seu palácio. No momento em que a ação começa, era residente francês um antigo oficial, Montfort, que se consagra aos negócios que pudesse realizar no país. Ele se aproveitou de um aparente passeio num país das vizinhanças, onde devia fazer prospecções, para ir, em realidade, ao próprio palácio do emir e tornar-se amante da irmã dele. O emir soube, mas Madame Montfort ignora tudo. O emir, deixando seu palácio, de onde jamais saíra, vem visitar os Montfort e, com uma crueldade feroz, comunica ao homem que sabe de tudo e se vingará em seu filho, um menino de 8 anos, tão adorado da senhora Montfort, que seu marido, invejoso por esse amor maternal, não vacila em fazer constantes censuras à sua mulher. Na noite seguinte, o garoto é sequestrado e uma carta do emir indica que ele só retornará se Madame Montfort vier passar uma noite em seu palácio. A mãe não hesita e vai ao palácio. O emir é seduzido pela beleza do sentimento maternal dessa mulher e, sob condição formal de que o que houver entre eles fique em segredo, ele a respeita, porém, exige que o senhor Montfort acredite na culpabilidade de sua esposa, afirmando que se ela não confirmar o menino será morto. A infeliz aceitou o acordo. Montfort é levado ao palácio e sofre a humilhação de constatar que sua esposa pertenceu a um outro. Isso o faz sofrer atrozmente, embora ele ame, a moda ocidental, isto é, arrogando-se o direito de enganar à sua maneira. A senhora Montfort retorna à França com seu filho e uma ação de divórcio intentada pelo marido. Mas como a legislação francesa, se a mãe é culpada, não lhe dá a guarda do filho, o emir vem depor no processo e indicar que, na verdade, não houve relações entre essa europeia e ele. Houve, talvez, da parte da senhora Montfort e da parte do emir um sentimento de afeição mais profundo do que ela imaginava. Segundo o autor, o emir se tornou muito apaixonado por essa mulher, que se impôs por sua beleza moral e, no momento em que lhe permite partir de seu palácio, para ser levada ao navio que a conduzirá à França, esses dois seres se dizem adeus nesses termos. Isabelle, nascer, nós. Nós não nos veremos mais. Nascer, jamais. Nem em nossos paraísos. Eternamente fechados, como nossos países, nossos corações, na fraternidade das raças inimigas.
Em realidade, segundo a etimologia da palavra, as religiões deveriam ser capazes de reunir, juntos, todos os homens. Sua diversidade dá, ao contrário, ao Emir e Isabel essa concepção que jamais, mesmo na vida do além, não lhes será possível que se reencontrem. Isso é uma coisa espantosa. Estudando a história das religiões, em Depois da Morte, nós nos damos conta que justamente o papel do Espiritismo seria conseguir agrupar entre si todas as religiões. A religião dos negros é estudada no livro de Georges Hardy, intitulado L'Arte Negre. Quanto mais conhecemos as numerosas religiões africanas, escreve o autor, mais se está autorizado a afirmar que todas procedem de um dogma comum, dogma que deve ser bem forte e bem profundo para ter resistido a tantas tribulações e se mantido tão firme, apesar da ausência geral de livros santos. Segundo os artigos consagrados a esse livro, notadamente segundo os de Pierre Guettet Vauquelin, Henri Martin e Eugène de Vaux, em Les Annales Coloniales, o espiritualismo tem um lugar importante na religião dos negros. Ela está, em sumo, concentrada no culto das almas, nos pecados e nas forças naturais. Os negros têm medo da morte, mas acreditam na sobrevivência. Eis uma prova de que há em todas as criaturas o instinto de não acreditarem na destruição total pela morte. Já que fui levado a falar de negros, lembremos um caso citado por Leon Denis, como prova formal da realidade espírita. Um dia, o Sr. Brown encontra um negro, no qual reconheceu um cafre. Ele lhe fala na língua de seus pais e o convida a lhe fazer uma visita. No momento em que esse negro se apresenta em sua casa, a família de Brown realizava experiências espíritas. O visitante se informa se haveria amigos seus presentes à reunião. Logo, a jovem da casa, que nada conhecia em cafre, escreve vários nomes naquela língua que, lidos para o negro, provocam nele um vivo espanto. Depois, veio uma mensagem em língua cafre, cuja leitura ele logo compreende, exceto de um termo desconhecido de Brown. O visitante o pronuncia de várias maneiras, mas não lhe entendia o sentido. De repente, a médium escreve, faça estalar a língua. Então Brown se lembra do estalar característico da língua, que acompanha o som da letra T no alfabeto cafre, e pronunciando corretamente a palavra, logo se fez entender. Os cafres ignoram a escrita e Brown se admirava de receber uma mensagem escrita. Foi-lhe explicado que aquela comunicação tinha sido ditada por um amigo dele, que falava correntemente a língua, a pedido de outros cafres. O negro parecia aterrorizado, em pensar que os mortos estavam ali, invisíveis. Tal terror era bem compreensível porque, como nos diz Georges Hardy, os negros têm muito medo da morte. E assim, mais uma vez, um personagem imparcial vem confirmar o que é relatado na descrição de um fato espírita. Quando apareceu Cristianismo e Espiritismo. O prefácio da segunda edição começa assim: na abertura de nossa edição de fevereiro de 1910, escrevíamos, desde a publicação deste livro, 10 anos se escoaram. Um exame superficial permitiria, então, dar 1900 como data de publicação do livro, porém, a página 364 da edição de 1920, 12 graus milheiro, uma nota indica 1898 como ano da primeira edição. Admitiremos, então, essa data como certa. Em Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis nos apresenta sua religião de origem. Educado na religião cristã, escreve ele, sabemos o que ela encerra de poesia e de grandeza. Se abandonarmos o domínio da fé católica pela filosofia espírita, nem por isso esquecemos as lembranças da nossa infância. Cristianismo e Espiritismo foi bem recebido pela crítica. Leon Denis, Le Revue de la France Moderne, é conhecido duplamente, como escritor e como conferencista. Suas numerosas conferências, em Paris, no Palácio da Duquesa de Pomar, na Sala dos Agricultores e no Trianon, na Universidade de Gênova, na Faculdade de Letras de Toulouse, em Bruxelas, La Haye, Lyon, Bordeaux, Marseille, etc., tiveram uma grande repercussão. Sua reputação como orador é grande. Como escritor, podemos dizer que sua principal obra,
Depois da morte, teve um considerável sucesso e foi traduzido em quase todas as línguas da Europa, sob o título Cristianismo e Espiritismo. Aparece agora um outro volume, no qual o autor estuda, de um ponto de vista novo, as origens do cristianismo, seu desenvolvimento e suas transformações através dos tempos. Ele explica os milagres, isto é, os fenômenos ocultos, ligando-os a uma ordem de fatos constatados pela ciência contemporânea. Tais fatos, ditos espíritas, o autor os examina, em detalhe, na segunda parte de seu livro e relata suas experiências pessoais, prosseguidas durante 30 anos. Todos os problemas filosóficos e sociais de nossa época são postos em revista nesse livro, escrito num estilo claro e brilhante, por um pensador animado de um vivo desejo de conciliação, ávido de uma síntese que satisfaça todas as consciências fortes, a todos, os corações plenos de ideal, a todas as almas realmente religiosas. Essa síntese o autor a encontra nesse ensinamento superior e universal, até hoje exclusivo de alguns sábios e que, proclamado em nossos dias por todos os pontos da terra, pelas vozes de além-túmulo, vai tornar-se a herança intelectual e moral da humanidade inteira. E, pois, ao mesmo tempo, uma leitura atraente e séria. A obra de Leon Denis é semelhante ao semeador cujo gesto expande a fertilidade. Cada frase cai como um grão na alma e ali faz germinar a reflexão e os pensamentos profundos. Quem a lê, torna-se melhor, mais firme no dever, mais acessível na piedade, mais fraterno com seus semelhantes. Outros sim, nós a recomendamos à atenção de todos os que pensam e que buscam. Em cristianismo e espiritismo há duas partes bem distintas, se bem que o autor não tenha julgado necessário separá-las. A primeira parte comporta os 8 primeiros capítulos. Capítulo 1, Origem dos Evangelhos. Capítulo 2, Autenticidade dos Evangelhos. Capítulo 3, Sentido oculto dos Evangelhos. Capítulo N, A doutrina secreta. Capítulo 5, Relações com os espíritos dos mortos. Capítulo 6, Alteração do cristianismo. Os dogmas. Capítulo 7, Os dogmas, continuação. Os sacramentos, o culto. Capítulo 8, Decadência do cristianismo. A segunda parte compreende os 3 últimos capítulos. E, mais uma vez, a história do espiritismo e as provas acumuladas da realidade de nossa doutrina. Esses 3 capítulos são intitulados, capítulo 9, A Nova Revelação. O Espiritismo e a Ciência. Capítulo X, A Nova Revelação. A Doutrina dos Espíritos. Capítulo 11, Renovação. A obra termina com 12 notas complementares às quais atribuo uma importância particular. Elas são, certamente, destinadas aos que conhecem bem o Espiritismo e nelas se encontra uma riqueza extraordinária de importantes documentos. Lendo-as, percebe-se a soma de conhecimentos que Leon Denis tinha conseguido adquirir. Ele dá a seus leitores ensinamentos excepcionalmente úteis, notadamente sobre a autoridade da Bíblia e sobre o sentido oculto dos Evangelhos. Há, nessas notas, matéria para múltiplas reflexões, oferecendo respostas às objeções que os católicos indecisos podem fazer, quando discutem espiritismo conosco. Digo, indecisos, porque é indispensável, quando se discute com católicos, saber, antecipadamente, a quem nos dirigimos. Quando se está diante de alguém que afirme ter fé, temos o dever de não continuar a discussão. Se os espíritas têm o dever de tentar transmitir aos outros seus motivos de felicidade, devem, igualmente, jamais insistir em abalar a fé de quem quer que seja. Entretanto, se seus interlocutores reconhecem que não possuem uma fé bastante sólida, os espíritas têm, então, o direito de discutir com eles. Quando se está diante de um católico, para se saber qual a conduta a seguir, basta fazer-lhe as seguintes perguntas: acredita no inferno? Acha que Deus, infinitamente bom, justo e presciente, foi bastante mau para criar seres que seriam destinados às penas eternas? Se a resposta for negativa,
podemos estar certos de que não estamos em face de um católico ortodoxo e podemos continuar a discussão. Quando propus, publicamente, essa questão ao reverendo padre Jubaru, ele reconheceu que o inferno existia, porém, acrescentou, nenhum texto nos obriga a crer que existe alguém lá. Eis uma teoria bem diferente da que outrora era ensinada pelos padres. Lembro-me do terror que um habilidoso orador me inspirava, quando eu era criança. Durante 15 dias, tive pesadelos. Inspirar o pavor para obrigar os fiéis a se portarem bem é uma concepção bem diferente da que resulta do ensinamento espírita. De minha parte, prefiro temer minha consciência um inferno, no qual é irracional se acreditar. Quando se trata de mostrar a origem do catolicismo, Leon Denis age com grande delicadeza. Sabe-se como era tolerante o mestre. Em Cristianismo e Espiritismo, ele é ainda mais liberal do que em outras obras. Basta ler, com atenção, as passagens em que nos mostra que o cristianismo primitivo estava em concordância com o ensino oral de Jesus Cristo. Somente 70 anos após a morte do Cristo é que começamos a ter os escritos que se transformaram nos evangelhos. Todavia, os 4 evangelhos atualmente reconhecidos pela Igreja não são os únicos que existiram. Leon Denis estuda a evolução que se produziu, mostra como os homens puderam, aos poucos, transformar o papel sagrado assumido por eles, quando se transformaram em padres. Lembra que eles chegaram a negligenciar os interesses espirituais da Igreja para se preocuparem mais com seus interesses materiais. Tal é a origem dos dogmas inventados no decorrer dos séculos por homens reunidos em concílios. Para se compreender quanto Jesus Cristo teve de dificuldades para tornar aceitável sua teoria do amor ao próximo e da bondade do Criador, é preciso recordar a crueldade do Deus adorado pelos judeus. Sobre esse ponto é de ler Maria Madeleine, de Edouard Romilly. Narrando-nos, em pormenores, a história da grande pecadora, esse autor produziu uma obra útil. Eis como ele descreve a lapidação de Maria Madalena. Uma voz de mulher canta, nesse momento, numa casa e Madalena se põe a chorar. Não era vida, aquela vida que ela tanto amava e que lhe dava Deus? Oh! O desespero de morrer assim, tão jovem. Oh! Viver ainda, um dia, uma hora somente. De repente, uma pedra vem atingir o muro, bem acima de sua cabeça, fazendo cair poeiras sobre ela. Era uma pedra mal lançada. Rápida. Quem a lançou queria, inicialmente, assustá-la, sabendo quanto medo faz sofrer. Madalena treme o corpo todo. Sente que o momento supremo está chegando. Fecha os olhos e, por um derradeiro instinto de facerice, põe suas 2 mãos sobre o rosto tão belo, procurando protegê-lo. Queria, na morte, não ficar muito desfigurada. Parecia-lhe que toda a sua vida desfilava a seus olhos. Quantos pensamentos rápidos e dolorosos se sucederam assim. Um deles, sobretudo, lhe sobreveio, bruscamente, como uma grande luz na noite sombria. Ela se lembrou da lei judia, da lei de seus irmãos, que ela havia esquecido por muito tempo e descobriu que havia transgredido. Sim, segundo a lei, ela morria justamente. Então, ela não mais se revolta, curva a cabeça e não mais suplica porque o Deus de sua infância era um Deus implacável. Não pense em mais nada, sem esperança, quer do céu, quer da terra. Fazia pouco que perdera o sentimento. Os risos, os insultos, os gritos não lhe pareciam mais do que um burburinho confuso. Passiva, aguardou a segunda pedrada, que lhe abriria a fronte e lhe quebraria a cabeça. Ora, pareceu-lhe que, naquele momento, uma voz muito suave, mas que, todavia, dominava os rugidos da multidão, se alteara e um grande silêncio se fizera ao seu redor. Sem dúvida, era uma espécie de sonho, como acontece na hora da morte. Talvez já esteja morta. Tremula, abriu um pouco os olhos. A multidão, sinistra, todavia ali estava, postada diante dela e os braços suspensos seguravam pedras. Ela pode ver, distintamente, Barrabás, na primeira fila. Entretanto, ele não a olhava. Todos os olhares estavam voltados sobre um homem,
de roupa branca, de um aspecto singularmente majestoso, que vinha, lentamente. Quando esse homem se postou ao seu lado, Madalena compreendeu, instintivamente, que era o Cristo. Então, um fariseu se adiantou e, apontando o dedo, disse a Jesus: Mestre, o país todo sabe que esta mulher é uma prostituta. Ora, Moisés, em sua lei, nos ordenou lapidar tais criaturas. Vós, porém, que dizeis? Ela ouviu, mais morta que viva, um suor frio lhe corria pelo corpo. Não iria ele, como João Batista, lançar-lhe o anátema? E como iria ele poder se opor à lei de Moisés, que regulava, soberanamente, a moral judaica já com 5.000 anos? Ele nada respondeu. Baixara-se e escrevia sobre a areia com o seu dedo. O povo o aguardava, curiosamente. O fariseu o interrogou, novamente. Era para testá-lo que o interrogava assim, a fim de poder acusá-lo. Jesus, porém, se levantou. Aquele dentre vós, que estiver sem pecado, disse ele, que lhe atire a primeira pedra. Resposta de uma infinita caridade, mas também de uma sabedoria maravilhosa, porque se o Cristo houvesse respondido, não sejais cruéis, não a lapideis, sua intervenção de nada teria servido. Teriam gritado todos, com razão, que, ele próprio, opondo-se ao castigo da pecadora, transgredia a lei de Moisés. Mas, respondendo assim, ele não se opunha à lei de Moisés, queria, somente, que os que assumissem o terrível papel de condenadores fossem perfeitamente puros aos olhos de Deus. E qual homem, não apenas diante de Deus, mas diante de seus próprios concidadãos, ousaria, sem ser taxado, imediatamente de loucura e de blasfêmia, dizer-se puro de todos os pecados? Em Cristianismo e Espiritismo, na página 49, temos 3 linhas que poderiam servir de tema cotidiano para a meditação. Leon Denis afirma que o objetivo da vida terrena não é buscar a felicidade, porém, elevar-se pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Certos médicos, certos magnetizadores indicam um meio excelente, quer para suas doenças, quer para os que desejam adquirir o domínio de si mesmos. Eles lhes ordenam ter constantemente sob seus olhos máximas simples como, por exemplo, eu quero aprender a querer. Aconselham ter em seu quarto um cartaz colocado de tal sorte que os olhos possam lê-lo, à noite, antes do apagar da luz e, de manhã, ao despertar. Por certo será excelente, quando se entregue a tais práticas, escolher a seguinte máxima: a finalidade da vida terrena não é só a felicidade, e a elevação pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Assim, cada noite, procedendo a um exame de consciência, perceberá que, apesar das provações, podemos ser felizes. Cada manhã, perguntando como se poderá melhorar nosso dia, decidiremos esforçar-nos por prestar serviço aos outros. Quando se estuda a história do Espiritismo, observa-se com espanto que, por vezes, desejando tentar abater nossa doutrina, a Igreja Católica não hesitou em fazer coro com os materialistas. Em seu livro, Leon Denis constata que, por vezes, por causa dos dogmas inventados pelos homens, a Igreja chega a conclusões idênticas às dos materialistas. E assim, por exemplo, quanto ao pecado original, e pela concepção que se transmite às crianças o pecado. Esse dogma se chama o traducianismo e as igrejas cristãs não se parecem a perceber que, por semelhante afirmação monstruosa, elas se tornam aliadas do materialismo, que proclama a mesma teoria sob o nome de hereditariedade. Tal teoria do pecado original não é, aliás, admitida por todos os católicos. A se crer aos Coates, o padre Samson, orador prestigioso, teria negado a queda original e estaria revoltado contra o dogma do resgate do homem pelo Cristo. Estará aí o motivo de sua desgraça e de sua substituição na Cátedra de Notre-Dame de Paris por Monseigneur Baudrillard. Jesus quis que uma grande solidariedade reinasse entre os homens, ricos ou pobres. Às vezes, há solidariedade nos povoados populares, mas isso não existe frequentemente entre as pessoas afortunadas. Quando, numa casa operária há um doente,
Ele é visitado por quase todos os locatários da casa e cada um se interessa em lhe prestar favor. Ao contrário, nas residências suntuosas, os moradores ignoram os doentes de seus condomínios. Por vezes, mesmo quando a morte ronda, pode haver, no mesmo local, reuniões musicais. Não se trata de impedir que os homens tenham seu conforto, somente que sua riqueza e suas facilidades não os levem a esquecer os sofrimentos dos outros. Jesus veio expulsar os mercadores do templo. Se ele hoje retornasse à terra, não teria o mesmo gesto. Eis a reprodução exata do que se podia ler em 5 de dezembro de 1927, no jornal Grenelle, 20.30. Monumi, Colin Monette, Darcet, Levalois, 20.30. Lacmé, Matlutz. Folies Belleville, 20.30. Licomic Cajol Os Grandes Concertos. Audição musical em La Madeleine quinta-feira próxima às 8 horas. Inauguração solene do grande órgão, já restaurado. Recital pelo mestre H. Dallier, professor no conservatório, com concurso de artistas. Saudação feita por célebre professora. Lugares na igreja, com Durand, Flandre. Harold Bauer, essa noite, na Sala Pleyel. Entradas, Sala Pleyel, Durand, Dandelot. Espetáculos e concertos é sexta-feira, 9 de dezembro, quando Leon voltará a se apresentar no Cassino de Paris. Não é exagerado servir-se de uma igreja como sala de espetáculos. Não é escandaloso fazer publicidade para um concerto dado em uma igreja, como fazem os diretores de musicais, para atrair o público a seus espetáculos licenciosos. Hoje, aliás, vemos entre os católicos coisas inacreditáveis. Todos sabem que eu estou longe de admirar Léon Daudet e suas doutrinas políticas. Quando se vê o arcebispo de Bordeaux proibir aos membros do clero de darem absolvição aos membros da Action Française, tem-se a comprovação real de que os dirigentes do catolicismo esquecem, totalmente, a magnanimidade do Cristo. A base do cristianismo é uma sentença de amor: amai-vos uns aos outros. Esperamos que, um dia, a Igreja Católica, abandonando seu sectarismo, se lembrará de que Jesus Cristo queria a solidariedade entre todos os homens. À luz do Espiritismo e de seus ensinamentos, que serão os dias admitidos pela maioria dos homens, chegar-se-á a estabelecer entre todos uma real fraternidade. E a conclusão de Leon Denis que, em sua obra Cristianismo e Espiritismo, escreve com justa razão: para que o trigo germine, são precisas as caídas de neve e a triste incubação do inverno. Rajadas poderosas virão dissipar as trevas da ignorância e os miasmas da corrupção. As tempestades passarão, o céu azul reaparecerá. A obra divina se expandirá numa eclosão nova. A fé renascerá nas almas e o pensamento do Cristo raiará de novo, mais brilhante, sobre o mundo regenerado. Capítulo 7. O problema do ser e do destino. Como todas as obras de Leon Denis, o problema do ser e do destino foi escrito com a colaboração do mundo invisível. O mestre não se cansa de confessá-lo a seus leitores. Esta obra, escreve ele, não é exclusivamente minha, é, antes, o reflexo de um pensamento mais alto que eu busco interpretar. Concorda, em todos os pontos essenciais, com as diretrizes expressas pelos instrutores de Allan Kardec. Todavia, pontos por eles deixados obscuros, nelas são abordados. Tenho tratado, igualmente, nesta obra, das ideias e da ciência humana, e de suas descobertas. Em certos casos, dei minhas impressões pessoais e meus comentários, porque, no Espiritismo, não precisaríamos dizer, não há dogmas e cada um de seus princípios pode e deve ser discutido, julgado e submetido ao controle da razão. Considerei como um dever beneficiar meus irmãos terrenos com esses ensinamentos. Uma obra só vale por si mesma. Embora o que se possa pensar e dizer da revelação dos Espíritos eu não posso admitir que, enquanto são ensinados, em todas as universidades, sistemas filosóficos elaborados pelo pensamento humano, ainda se desconhece e rejeite os princípios divulgados pelas nobres inteligências do espaço.
Embora estimemos os mestres da razão e da sabedoria humanas, não há motivo para desdenhar dos mestres da razão sobre-humana, os representantes de uma sabedoria mais alta e mais grave. O espírito do homem comprimido pela carne, privado da plenitude de seus recursos e de suas percepções, não pode alcançar, por si só, o conhecimento